Um herói nunca desiste, Nunca se esconde. nunca é derrotado. E nunca aceita o mal. Solta o flamenco aí, Ricardo! E no Onigiri Pop de hoje a gente vai falar sobre um anime muito controverso, Samurai Flamenco. Ele lançou em outubro de 2013 e acabou agora em março de 2014. E até agora muita gente não sabe se o anime foi bom ou se o anime foi ruim. Mas se você gosta de Tokusatsu, ou então se você gosta de animes completamente diferentes do normal, a gente aconselha que você assista Samurai Flamenco porque ele é uma boa pedida. É bem bizarro, mas é interessante. Então, antes de fazer a análise, a gente vai dar uma sinopse básica para quem nunca assistiu e só depois a gente vai começar a parte dos spoilers, ok? Ok. Bom, Masayoshi ele vive uma vida dupla, que enquanto ele é modelo, ele também é o herói da justiça, que basicamente se resume a reclamar de pessoas que não jogam o lixo no dia certo, a reclamar de fumantes que estão fumando em área proibida, ou simplesmente dar lição de moral em jovens que estão até tarde na noite na rua. Mas isso daí não dura o anime inteiro, vamos dizer assim. As coisas vão progredindo aos poucos. Depois de fazer isso, ele vai batendo nos seus primeiros ladrões, ou então simplesmente levando uma surra para eles. Mas é isso que deixa a história legal. Você vai ver a progressão, o impacto que aquele super-herói, o Samurai Flamenco, consegue causar na sociedade. E obviamente a gente tem momentos de drama e alguns momentos de humor. Tudo bem parecido com aquelas histórias de super-herói que todo mundo conhece. Mas por que você deve assistir Samurai Flamenco? Bem, se você gosta de Tokusatsu ou simplesmente quer ver algo muito diferente, quer dar risada, quer sentir um pouco de emoção com o anime, a gente recomenda isso daí e a gente tem certeza que vai ter um mind blow gigantesco para você. A quebra de paradigma. E agora, vamos começar os spoilers! Comédia. Raid-kun, eu vou te aceitar com tudo que eu posso. Goto-san, vamos nos casar. O fato de eu estar pelado é meramente ilustrativo. O que foi aquele final de Samurai Flamenco? Meu Deus. Sério. De todos os finais da temporada, a gente teve assim coisas bem estranhas, bizarras, né? Como Golden Time. O final de Golden Time com aquela ponte, enfim. Mas Samurai Flamenco conseguiu superar qualquer final de anime que você possa imaginar. Qualquer um. E eu acho que assim, pelos próximos 10 anos vai continuar superando. Eu liguei pro Vitor depois que a gente assistiu e falei, Vitor, o que diabos foi aquela cena final? Simplesmente Masayoshi ficou nu e se jogou em cima do vilão, que ficou gritando, sai daqui, seu hentai! Mas como eu te disse, naquela cena não é que ele tava... Vou te comer porque eu te amo. É porque ele não fazia nem ideia do que ele tava fazendo. Eu sei que ele não fazia ideia, mas assim, ele não planejou fazer aquilo. Mas a partir do momento que ele decidiu fazer aquilo, eu acho que ele não tava mais se importando se ele ia transar com o cara ali ou não. Enfim, pelo menos ele tava segurando a arma, né? Mas a questão é essa. Antes da gente continuar falando sobre esse desenvolvimento de personagem que levou essa nudez aí do Samurai Flamenco, vale a pena citar como foi a divisão de arcos do anime, certo? Beleza. Excitação agora. Mas antes de fazer uma análise geral, vamos voltar um pouco pro primeiro arco, que ele vai mostrar basicamente, além dos personagens... Porra, Okay, fica aí. Olha lá. Mas antes da gente analisar a obra como um todo, vale a pena voltar para o primeiro arco para falar um pouquinho sobre a evolução do super-herói Samurai Flamenco. Porque o cara, naquela parte, né, ele não conseguia nem dar conta de um grupo de adolescentes. E depois ele já começa a brigar com ladrões para pegar itens que foram roubados ou coisas do gênero. É, porque no começo ele é um super-herói bem fundo de garagem. Posso até fazer uma comparação com aquele filme Kick-Ass, que ele pega basicamente um capacete de bicicleta, um óculos escuro, um cachecol, uma roupa bem estranha, coisas que você encontra na sua própria casa. Mas depois do episódio 7, tudo muda de figura, e é aí que começa o segundo arco, que é o arco do King Torture. Os monstros começam a aparecer, então ele já precisa não só do treinamento, mas de utensílios, né, de armas, coisas mais potentes para poder combater aqueles monstros de praticamente Super Sentai, né? Monstros de Tokusatsu no geral.
Até aí tava tudo bem, mas tudo mudou de figura na transição pro segundo arco, que foi no final do episódio 7. Cara, aquela cena, o meu queixo foi puxando meu cérebro pro teto, porque mudou completamente o universo que aquele anime tinha construído, mudou o paradigma. Era só um Zé Ninguém que ficava resolvendo pequenos crimes, e quando de repente alguém morre. E morre de uma maneira bem bizarra, né? O cara leva uma braçada, né, assim, e quebra o pescoço. E o outro, ele é decapitado, né? Mas você não esperava aquilo de forma alguma. No meu caso, quando eu fui assistir, eu já tinha levado spoiler. Então... Desculpa. Foi mal, vai lá. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, então eu não senti tanto o efeito da transição de arco. Mas eu fui ler algumas críticas e muita gente estava falando que não esperava isso. Obviamente, ninguém ia esperar. Só que tem um problema, foi a partir daí que Samurai Flamenco começou a ganhar muitos fãs, que foram pessoas que estavam só assistindo o anime e disseram, caralho, eu vou assistir agora até o final, mas ele também perdeu muitos fãs, porque vários críticos disseram, olha, mudou completamente a dinâmica, não é mais o mesmo anime, não vale a pena assistir. Eu discordo, pra mim o anime melhorou depois desse ponto, e eu acho que vale sim a pena assistir, principalmente depois desse ponto, porque todas as coisas que foram abordadas, o próprio King Torture, os vilões lá, eles não estavam nem medindo esforços. Eles eram um pouquinho burros, mas nem tanto. Eles estavam planejando as coisas para realmente os planos deles darem certo no final. Mas o King Torture, por exemplo, ele tinha todo aquele plano dele que cada monstro que explodia voava tipo umas moléculas, um produto, porque eu não sei exatamente o que dizer, mas era algum tipo de ar que ia se juntar e formar um monstro. Exatamente. E na época eles não tinham Megazord, né? Então... De fato, era foda. Mas o plano do cara foi muito bem carregado. Aquela parte da tortura com as Flamenco Girls e também com aquele... O repórter, né? Caba macho! Porque o anime construiu, na minha cabeça, ele tinha construído que era todas pessoas normais, não era como um herói da justiça que aguenta dor. Aí, de repente, tu bota esse repórter numa situação de jogos mortais, e o cara tava de boa, sorrindo, quase cuspindo na cara do vilão. Não, realmente foi bem interessante ver toda aquela fase do King Torture. Eu não via exatamente como é que o anime ia evoluir a partir daí. E foi então que a gente chegou na terceira parte, de um tokusatsu normal, como se fosse um estilo Metal Hero, a gente passou pra Super Sentai. E aí a gente conheceu o Samurai Sentai Flamenja. Meu Deus. E uma das coisas que eu mais gostei de Samurai Flamenco foi a conexão dos fatos de cada arco. Pode ser que até pra você tenha parecido que foi algo meio sem nexo, meio sem sentido, mas na nossa visão não foi, e a gente vai te explicar por quê. Vocês devem se lembrar da armadura do primeiro-ministro, que ela ficava mais forte conforme a popularidade dele crescia. Mas por que essa armadura tinha que ficar forte? Por que ele queria ser poderoso? Aí você pode dizer, ele era mais um vilão e tudo mais. Bem, não é exatamente assim. Todo foi um plano muito bem arquitetado, e até eles explicaram isso no anime, mas só para refrescar a sua memória, né? Vamos ver aqui. Basicamente, desde o começo do terceiro arco, o primeiro-ministro ele tinha colocado os Flamengers para lutar contra as ameaças, né, do espaço, para aumentar a popularidade dos super-heróis, porque depois ele ia fazer com que a população acreditasse que tudo aquilo tinha sido arquitetado pelos super-heróis, que na verdade não tinha ameaça nenhuma, e eles estavam fazendo isso só para ganhar prestígio. Exatamente. E por que ele queria fazer isso? Ele era um vilão? Não, ele não era um vilão. Ele sabia que realmente tinha um super vilão que estava vindo para a Terra e ele precisava do poder da armadura para poder combater aquele super vilão. É a velha história dos fins justificam os meios, de eu sou um mal para enfrentar um mal maior. Ele era um fela da puta? Era, mas ele queria proteger o Japão. E isso daí foi muito bem aplicado, porque essa pequena desculpa do ministro conseguiu fazer 2 arcos de um anime. E é por isso que lá no final ele pergunta por que a armadura dele tá na seção dos vilões. Você lembra? Ele fica indignado por conta disso. Mas bem, até aí tudo bem. O Samurai Flamenco foi lá, acabou destruindo o plano do primeiro-ministro, o que culminou na potencial destruição do planeta. E uma marca na lua. Mas isso não aconteceu porque ele foi mais forte, né? Meu Deus, a justiça dele foi maior. Então ele conseguiu
batalhar com o Flamenco Saiyajin, e foi aí que a gente descobriu que o nome Flamenco era um negócio muito especial no universo, que na verdade não era Flamenco, era Flamenco. É, alguma coisa assim. E pra ele tinha essa pronúncia de Flamenco, mas era basicamente uma palavra mágica que aumentava as chances dos desejos serem concedidos. As lombras aí, as dorgas aí. Dorgas, exatamente, obrigado. Mas depois disso tudo, eu acredito que o Matheus também, a gente achava que não ia ter inimigo nenhum depois. Até porque o Flamengo, o alienígena, ele fala, o mal acabou e tal, até que acontece aquela explosão. Mas antes da gente chegar no quinto arco, ainda vale falar sobre os personagens novos que chegaram com os Flamengers, né? Basicamente a gente teve mais uma demonstração de estereótipo, né, de Super Sentai. Tinha aquele azul que queria ser sempre o líder, né? O verde, que ele era o mais nerd do grupo, que é 2 ou 3 casos que a gente tem que a gente pode comparar. A Rosa sempre é mulher, pelo menos esse foi o único estereótipo que eu vi nela. E ela quer dar pro líder, que não é um estereótipo, mas eu quis comentar. E o preto, que ele é muito bom com armas. Apesar disso não ser exatamente um estereótipo dentro de Super Sentai. Mas a questão é, se vocês prestarem atenção nos nomes dos personagens, vocês vão perceber que as cores de cada Flamenger está conectada aos nomes deles. Que eu só percebi por conta que o Matheus falou, que eu não sei tanto japonês assim quanto ele, mas cada um dos nomes, ele tem... Uma parte dos nomes é a cor, que é Kuro, que é de preto, Midori, que é verde, Ao, que vem de Aoi, que é azul, e Momo, que seria rosa, no caso. É Sakura Momoi, né? Só o Masayoshi que... não tem ele é o principal, enfim. É o vermelho. Mas eu achei bem legal, assim, apesar de os Flamengers terem sido pouco abordados, né? No contexto geral. Aquela coisa de, nossa roupa fica melhor quando a gente tá em sincronia mental, não sei o quê. Foi um plot que foi dito, mas não abordou muito bem direito. Isso daí eu fiquei meio decepcionado. Eu queria que eles tivessem uma presença maior no anime. O trabalho em equipe, ele basicamente durou só um arco. E é no quinto arco de Samurai Flamenco, um arco que você não sabia mais o que ia acontecer, porque o próprio universo já tinha dito pra ele que ele não tinha mais nenhum vilão pra encontrar. Então, basicamente, a gente imaginou, não, agora vão ser momentos de paz, mas tem que ter outro vilão. Quem é que vai ser esse outro vilão? Até porque tava no episódio 18, 19, né, que acabou. E a gente ainda tinha 3 episódios de quê? E aí entrou o Sawada Hyde. Eu não sei se você lembra, mas no primeiro episódio de Samurai Flamenco, ele tava falando com um grupo de jovens e dando uma lição de moral lá neles, tarde e na noite. Um desses jovens, ele se chamava Sawada. Por que eu sei que ele se chamava Sawada? Porque na hora que todo mundo saiu correndo, quando o Goto-san chegou, o amigo dele puxou ele chegou e puxou ele assim, Sawada! Então, na hora eu pensei, um figurante ficou com... Destacado, tem nome. Na câmera, e ainda tem nome, ele vai aparecer. Tanto que a gente imaginou que ele ia ser o King Torture. Outra coisa legal do quinto arco é que a gente pode conhecer um pouco mais do Goto-san, que até então ele estava meio fora dos holofotes. De vez em quando ele aparecia para jantar com Masayoshi. No começo ele até participava mais, limpando a sujeira do Samurai Flamenco quando os monstros eram destruídos e até salvando o dia no final do arco do King Torture. Mas quando chegou os Flamengers, o cara ficou completamente apagado, aparecendo de vez em quando. Só no quarto arco que ele teve aquele conflito do Masayoshi, sabia ou não se pedir ajuda dele, né? Que ele tava lá já com a menina no armário. A Marissa tava morando no armário dele. Enfim. E aí? Aí de volta pro quinto arco. Bem, e o personagem que era considerado porto seguro do Masayoshi, a gente descobre que era um cara que tinha uma instabilidade mental muito grande. Ele tinha sofrido por conta da namorada dele, né, que tinha desaparecido e provavelmente ela morreu. Que ficou sem ser explicado, né? E, bem, é aí que a gente volta para a nossa discussão do início do vídeo sobre o final do Samurai Flamenco. Que porra de cena foi aquela? De fato. Bem, porque o Hyde, ele queria que o Goto-san matasse ele para que o Samurai Flamenco ressurgisse como um Dark Hero. Né? Toda aquela coisa de eu estou moldando você e você me moldou. Eu vou viver para sempre no seu coração. Toda aquela filosofia barata, aí você entra com o Masayoshi, que é completamente burro e não se toca desse tipo de coisa, e você mistura com... Cara, junta no mesmo quarto um psicopata, um herói tapado e um cara com sérios problemas mentais. Mentalmente instável. E tem uma arma no meio, então...
não vai dar certo. Porque merda Principalmente quando o outro tá nu e o outro agarrando outro cara. Era arma, Matheus, era arma. Ah, ok, Eu tenho fé que ele queria pegar a arma ali, não queria comer o cara. Outro ponto bem estranho é a onipresença, de certa forma, do Hyde, porque ele acaba aparecendo ao mesmo tempo, praticamente, em lugares bem distantes. Ele vai atacar todos os Flamengers e as pessoas que estão próximas dos Flamengers, né? Os familiares, amigos dos Flamengers. E ele também ataca o Kanami-san, que seria o mestre lá deles. Mas como é que um simples colegial consegue fazer isso? Esse foi um problema muito complicado para o Masayoshi, porque ele não sabia se ele estava lutando com uma pessoa que existia, com um fantasma ou com uma simples alucinação. Tudo que ele sabia é que os amigos dele estavam sendo prejudicados de alguma forma e que todos eles estavam sendo ameaçados, ele não podia ficar parado sem fazer nada. E isso daí acabou afetando o Masayoshi psicologicamente. Então, eu achei que ficou muito mal explicado essa capacidade do Hyde de conseguir estar em vários locais e de conseguir atingir os Flamengers, que basicamente eram lutadores profissionais, vamos dizer assim. Então, eu não gostei dessa parte. Uma parte que eu também achei estranha foi quando o Masayoshi alucinou, ou não, que estava vendo o Hyde num banco de areia em um rio, e ele começou a nadar até chegar lá. Só que quando ele chegou, o Hyde também não estava. Então o anime não deixa claro o que é que tinha sido a alucinação do Masayoshi e o que é que realmente era obra do Hyde, pelo menos comparando essa parte do rio. Mas eu não engoli o fato de um simples colegial conseguir prejudicar de uma forma tão obscura, assim, de uma forma tão perfeita os Flamengers. Outra questão é que eu não gostei, pelo menos, do flashback que o Gotou-san teve mostrando toda aquela situação lá da namorada deles desaparecendo, o pai da namorada dele na casa deles pra deixar o celular e tudo. Eu não gostei disso aparecer no último episódio. Pra mim era pra ter aparecido naquele episódio que o Masayoshi vai com a Mari-san lá pra casa do Gotou-san e a mãe dele começa a contar a história pra eles. Eu acho que teria encaixado muito bem aí e bastava um pequeno flashback daquele episódio dentro do último. Eu achei que tomou muito tempo e que ficou muito acelerado o final. Já na minha opinião, poderia sim ter contado antes. Contudo, aquilo ali pra mim serviu pra contextualizar que, tipo, ele já termina o flashback, ele já corta a cena pro cara deletando a mensagem dele, só pra você não ter muito tempo pra saber o quanto de loucura o Gotou-san vai sentir ali, entendeu? Mas de qualquer forma, é como eu te disse, eu acho que daria pra fazer isso muito bem com flashback. Várias séries fazem isso, não só animes. Então, filmes fazem isso, seriados de TV fazem isso, novelas fazem isso e dá certo. Pegar um pedaço dessa cena e botar naquela parte, não contar tudo, né? Porque já tinha sido contada uma parte da loucura dele, não custava nada dedicar o episódio inteiro pra isso. Mas bem, o roteirista decidiu fazer desse jeito, então, ok. Mas essa é uma crítica que eu tenho pro final, porque eu achei que aquele final, ele colocando lá, tirando a roupa e mostrando a roupa antiga, foi legal, mas poderia ter sido melhor. Eu senti que faltou um impacto ainda no final. Já pra mim, eu também tenho uma opinião diferente, que o final, ele serviu pra mostrar que o Masayoshi não tinha desistido de ser samurai flamenco, até mesmo com pequenos crimes, porque foi uma latinha, né, que o cara jogou do carro, e tava lá o Gotou-san sorrindo, mostrando que ele estava um tipo de boa, e com o celular na mão, que ele continuou pirado, né, no final. Não, ela tá de férias, mas eu continuo falando com ela. Que porra foi aquela? De qualquer forma, a nossa avaliação final de Samurai Flamenco é que foi um anime que valeu completamente a pena de assistir. Eu diria que talvez eu até assista de novo algum dia, eu não sei, talvez não a série inteira, mas algum episódio assim separado. E eu espero que você tenha gostado da série também, mas a gente quer ver os comentários de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm algum comentário sobre os episódios de Samurai Flamenco, a gente queria que vocês deixassem um comentário aqui embaixo. E se vocês querem que a gente faça análise de outros animes, pode também deixar um comentário. No caso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Mas, por favor, avisa pra gente o que você acha que a gente tem que melhorar. A gente também gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal e ficasse de olho nos nossos próximos vídeos. E você pode conferir nosso vídeo anterior clicando aqui na tela da TV. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. A gente está presente no Twitter, no Google Plus e no Facebook. Basta dar uma passada lá. Os links estão aqui na descrição novamente.
Eu sou o Matheus Lobo. E eu sou o Vitor Martins. E esse foi mais um episódio do Onigiri Pop. Até a próxima. Até mais.